Vamos. Adicionar. Esperar a Camila entrar para adicionar ela. Esperando a Camila entrar para adicionar ela, pra gente começar, porque não deu certo fazer do Instagram do programa Emagrecer. Camila entrou, eu vou adicionar. Estamos com um problema técnico. Camila, você não entra. Não conseguimos entrar do Instagram do programa Emagrecer, que ela ia fazer por lá e eu pelo meu, né? Vamos aguardar ela responder aqui, gente. Pra gente começar a nossa live. Gente, eu acho que ela deve estar com algum problema de conexão. Que ela não tá conseguindo entrar. Com certeza ela tá com algum problema de conexão. Vou falar com ela aqui, saio e já volto, tá? Beijinho, gente, rapidinho, tá? Vou resolver o problema de conexão dela, que na realidade a live ia acontecer pelo programa Emagrecer, mas vai acontecer pelo meu celular e pelo dela, tá? Só um minutinho. Ela tá tentando se conectar mais uma vez, vamos ver. Agora tá indo. Ai, meu Deus! Tô minutos sozinha Até que explicando. enfim! Você tá com dificuldade de se conectar na realidade que nós iríamos fazer pelo programa Emagrecer, mas não rolou. Foi, não sei o que aconteceu aqui. Mas enfim, conseguimos, né? Espero, Internet, acontece. espero que as pessoas percebam, né, que a gente acabou divulgando. Que era lá no Instagram do programa e que vem aqui pro nosso para assistir, para não perder, né? Já que a gente Verdade. tá fazendo algo tão legal. Adorei esse filtro aí que você colocou. Deixa A eu tentar pele, colocar também, gente. Ah, mas eu não vou saber. Olha, não, você peraí, tá deixa eu lindo parar. demais. Não, deixa eu parar, que senão vai piorar a história aqui. Vamos Boa colocar um noite, filtro Ju. pra dar uma melhorada, né? Pois é, mas eu não vou saber botar, não. Ah, não, vou botar, peraí, deixa eu ver. Preto e branco, não. Então chega, vamos parar de brincar com filtro, gente. Boa noite, Ju. Boa Boa noite. noite, tá? Saudade Saudade também dos nossos encontros, né? É, demais. boa noite a todos que estão entrando. Desculpe a minha falha, na verdade, né? Eu nem vou mexer Ah, muito não, porque fico até com medo tá de tenso, né? tirar aqui, De cair de novo. de cair a nossa conexão. Gente, antes de mais nada, queria saber se vocês estão conseguindo ouvir a gente, ver se tá tudo ok. Vocês vão sinalizando nos comentários, por favor, tá? Boa noite, Elaine. Boa noite a todos que estão entrando. Vamos dar um tempinho para mais pessoas nos Para mais pessoas encontrarem. entrarem. Boa noite, Fernanda. Já que a gente acabou tendo que mudar de última hora, realmente qual A seria gente tá funcionando. o Instagram, né? É o Ju, como a mesmo. gente não combinou antes, lembra de gravar a nossa live e deixar ela salva aí Tá. para a gente colocar no IGTV do programa e depois a gente Como reproduzir que faz também isso? o conteúdo. Quando acabar a live, vai aparecer para você a opção. Aí você deixa ela Tá, salva, tá bem? fala assim, tá. Joel, Elaine, boa noite.
Bom, eu vou me apresentar porque muitas pessoas ainda não me conhecem, né? Embora a gente divulgue muito já para os nossos pacientes, já quem vem acompanhando o nosso trabalho. O Instagram, ele acaba fazendo com que muitas pessoas também que não nos conhecem acessem a gente. Então, acho importante a gente se apresentar e contar um pouquinho da nossa história. Eu sou Camila Nunes, eu sou psicóloga, eu tenho 8 anos de formação em psicologia. Tenho pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental e diversos cursos na área da TCC, das terapias de terceira onda e nessa área de obesidade e emagrecimento, que é uma área que eu atuo. Desde que me formei, é uma área que eu gosto muito. Você quer se apresentar, Júlia? Falar um pouquinho da tua história? Claro. Mesma coisa, né? Porque, igual você falou, e é muita verdade, né? Embora a gente esteja fazendo a live do meu Instagram, muita gente não me conhece. E às vezes, por exemplo, hoje eu atendi uma paciente tua, a qual não sabia nem um pouco também da minha história pessoal, né? Eu sou Júlia Ramos, nutricionista, formada há 7, 8 anos também. Desde o meu início de formação, né, eu comecei com a prática clínica também. Sou pós-graduada em nutrição funcional e esportiva. E minha história com emagrecimento vem desde sempre, uma vida inteira, né? Sofro com Sua história é obesidade. muito bonita, né, Ju? Obrigada, meu amor. Além da competência técnica, além da formação, a sua história pessoal com a questão do peso, ela é muito inspiradora. Ai, cá, obrigada. É bom escutar isso, né? Porque às vezes, assim, a gente tá numa quarentena, escutar uma coisa boa é muito bom, né? Ah, com certeza. E assim, a minha história com obesidade vem desde criança, desde que eu me entendo por gente, indo a médicos, indo a endócrino, a nutricionista. E o ápice da minha obesidade chegou na faculdade mesmo, ao qual eu cheguei a pesar 168 quilos. Desde que a nutrição entrou na minha vida, eu digo que é um presente. Eu sempre quis ser nutricionista, mas eu mesma era a primeira pessoa a ter preconceito comigo mesma. Então, eu ficava mal, eu achava que eu não tinha que fazer essa faculdade, embora a competência sempre veio acima, né? Eu acho assim que a gente se julga muito. Nós somos os primeiros a nos julgar, né? E aí eu eliminei 73 quilos. Dentro de um tempo, tá, gente? Muita gente acha que às vezes a pessoa emagrece da noite pro dia. Não. É um aprendizado de vida, né? Foram nesses 7, 8 anos que eu tive essa perda de peso toda. Associada também a cirurgias reparadoras, né? Esse peso tá dentro, né? 23 quilos mais ou menos de cirurgia reparadora que foi necessário para ser feita, mas a minha história com obesidade vem desde uma vida inteira. Então eu costumo dizer que nada melhor do que a gente vivenciar para a gente conseguir ajudar. Então, a gente consegue muito ajudar isso. E já aproveitando essa deixa, o programa Emagrecer, eu costumo dizer que eu e a Camila, a gente acabou sendo um casamento perfeito. Porque ela, com todo o embasamento dela, com obesidade, com toda a experiência dela com obesidade, e eu com a minha experiência, tanto como nutricionista, quanto vivenciando a questão da obesidade, né? Então, eu acho, assim, que a gente foi muito feliz nessa criação, nesse desenvolvimento do programa, porque, assim, caiu, assim, eu digo que Deus faz as coisas muito corretamente, porque, assim, caiu, né? A Camila e eu, uma na vida da outra. Então, a gente criou esse programa juntas a gente desenvolveu, e eu acho, assim, que é muito perfeito, né? Tudo isso, porque, assim, poderia ser uma psicóloga que não tivesse esse embasamento todo, esse envolvimento todo que você tem há anos, essa experiência. Poderia ser uma nutricionista que não tenha passado por essa experiência toda com esse emagrecimento, né, grande, porque não é um emagrecimento pequeno, né, com essa vivência toda, mas é muito perfeito, né, Kaj? É o nosso xodózinho, né, o programa, né? É muito legal a gente ver como é que esse encontro deu uma química boa, né? Cada um com a sua história, cada uma com a sua trajetória, e a gente tem tanta afinidade na hora de tratar nossos pacientes, porque a gente tem bagagens diferentes, mas uma linha de conduta clínica muito legal, né? Eu queria pedir para quem está assistindo a gente aqui participar, deixarem suas perguntas. A live é um momento de muita troca, em que a gente pode falar diretamente com o especialista daquela área. Então, para tirar dúvidas, para falar, para trocar, que eu e a Júlia vamos tentar responder aqui. E também
E também pedir para vocês deixarem muitos coraçõezinhos aí, porque eu andei estudando e eu vi que os coraçõezinhos vão fazendo com que mais pessoas vejam a Veja. live, né? Tem uma melhor E o que distribuição porque o isso Instagram entende que mostra esse o conteúdo é Instagram. legal. O Então, Instagram é cheio de manias. isso aí. Então ajudem a gente, botem aí muitos corações, comentem bastante para que mais pessoas possam conhecer Possam também esse assistir. trabalho, né? Eu e a Júlia, a gente se conheceu. Na verdade, eu já conheci o trabalho da Júlia por ouvir falar, e Júlia já conhecia um pouco do meu trabalho, né, Júlia? Exato. Mas a gente nunca se cruzou, né? E um dia a Não. Júlia me mandou uma mensagem, falou: Camila, eu conheço seu trabalho. E aí, vamos sentar, vamos tomar um café. Eu queria ver se a gente podia fazer algum trabalho juntos. E aí surgiu então emagrecer. E a ideia inicial sempre foi que a gente trabalhasse de forma bem completa o emagrecimento, porque o emagrecimento ele é uma doença muito complexa, né? A obesidade é uma doença muito complexa. Então, a ideia de desenvolver um programa que a gente pudesse abordar diversas áreas da obesidade fez com que o emagrecer surgisse. Então, alguém aqui está perguntando, Júlia, você conseguiu emagrecer com dieta ou você fez cirurgia bariátrica? Quer responder? Emagreci com dieta, emagreci naturalmente. E as cirurgias que eu tive que fazer foram 3 cirurgias de reparação de pele, a qual eu tirei 23 quilos aproximadamente, para tirar excesso de pele. Ainda preciso fazer uma, mas isso a gente vai vivendo, né? Mas esse emagrecimento maior, que foram esses 50 quilos, foram de modo natural. Uhum. Bom, respondido então. Continue perguntando que a gente vai responder. Vai por aí. Então, a gente criou, com a bagagem que a gente tem, com as especializações que a gente tem, a gente montou um programa bem focado no emagrecimento. Porém, a gente não queria trabalhar com um emagrecimento vazio. O que é o emagrecimento vazio? É você colocar. Quer explicar, Júlia, como é que você vê essa coisa do emagrecimento Não, vazio? pode falar que eu vou completando. Adorei. Porque como é que a gente vê? A gente vê essa questão. Você pegar, às vezes, uma dieta e colocar, não, vamos perder, seca, não sei, 5 quilos, faz uma dieta durante 15 dias e perde 3 quilos. Essas propostas de tratamento, elas trazem resultados sim, elas são eficientes, né, Júlia? Porém, elas têm um tempo limitado de eficiência e um tempo limitado em que a pessoa também consegue seguir uma proposta muito restritiva, que na maioria das vezes, esse tipo de dieta é muito restritivo. Então, é muito difícil para o comportamento, né, se adequar a algo tão restritivo durante tanto tempo. Então, a ideia é que a gente trabalhasse. Alguém está falando aqui, depois eu respondo. A ideia era que a gente trabalhasse algo de uma forma mais contínua, para que esse paciente tivesse acesso a uma reeducação alimentar e construísse, assim, novos hábitos, uma nova relação com a comida e uma nova forma de sentir também. Porque muitas vezes a gente pensa que a emoção não tem relação nenhuma com a obesidade, mas tem toda. Tá completamente ligado. A Jaqueline falou aqui, né? As pessoas pensam que a obesidade é falta de vergonha. Já ouvi isso de várias pessoas. Sim, Eu né? já ouvi isso também. Você já, É imagina que você deve impressionante. ter Eu acho vivido assim, isso na pele, né, Júlia? eu acho que assim, as pessoas julgarem, né, até essa questão da obesidade é falta de vergonha. Comer, tá comendo porque quer, só fecha a boca que emagrece. Quantas pessoas que já não ouviram esses termos, né? Eu Uhum. acho que é muito cruel você julgar uma pessoa que está passando por algum tipo de problema, sendo que, gente, a obesidade, mesmo que a pessoa consiga atingir o emagrecimento, ela é para sempre. Ela é uma doença, igual a Camila falou. Então, ela vai estar na tua vida presente para sempre. Isso não significa que você está fadado a não comer uma coisa que você goste. Isso que a Camila falou, também aproveitar o meu deixa. A gente sempre quis trabalhar, desde que a gente montou e desenvolveu o programa, de uma forma bem tranquila quanto a essa questão alimentar. Porque dieta, gente, dieta é uma coisa momentânea. Você vai fazer, você vai se restringir, você vai perder aquele peso que geralmente as pessoas querem imediatismo, né? Aquela coisa rápida, vambora, passa fome. Gente, o que adianta? Quando você abandonar a tua dieta, você vai voltar aquele peso todo. Uhum. Então, o que a gente sempre quis trabalhar no emagrecer
é uma forma muito tranquila de você se alimentar. Por que não poder comer um pão francês? Estou citando pão, mas poderia ser qualquer outro alimento. Então, a gente ensina o comer, né? A gente ensina o como comer, ensina você ter paz com a comida, né, Cá? Eu acho que a gente sempre quis botar muito isso, né? Muitas pessoas não têm paz com essa relação da comida. Muita gente começa a ter pânico até em relação a comer mesmo. Então é muito ruim isso. Então a gente sempre quis trabalhar de forma legal para que você mude seu estilo de vida, que você mude o modo de pensar em relação à comida, né? Em relação ao comer. Uhum. É, a Elaine aqui colocou uma pergunta, né? E aí eu queria aproveitar justamente essa pergunta para explicar um pouquinho algo que o programa trabalha e que tem Uhum, muito a ver com o que ela colocou. Ela colocou, me ajuda, por favor. Eu fiz bariátrica, tem quase 6 anos. A Elaine é uma paciente uhum, que eu conheço de perto, emagreci muito, uhum, mas de 2 anos para cá tive um reganho de peso, uhum. sou muito ansiosa, minha nutricionista é excelente, me ajuda o tempo todo. Mas, mas é muito além. Então, olha que interessante, né? Eu trabalho numa equipe, essa experiência toda com obesidade, com emagrecimento também vem porque eu trabalho desde que me formei em uma equipe de cirurgia bariátrica. Eu sou psicóloga do Instituto da Obesidade do Dr. Marcos Fernandes aqui em Petrópolis. Então, desde 2012 eu acompanho esses pacientes tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório. E uma coisa que eu vejo assim no meu dia a dia, constantemente, é o desejo de encontrar uma fórmula mágica que resolva o problema da obesidade, né? Uma vez eu fiz uma dinâmica numa das nossas reuniões em que eu perguntei para todo mundo ali o que aquela pessoa considerava que tinha alavancado o ganho de peso, o que tinha influenciado no ganho de peso. E a grande maioria das pessoas colocou os fatores emocionais. Falava, era ansiedade, eu passei um período muito deprimida, eu tive um período de estresse emocional muito grande. Então, quando a gente foi listar, assim, 2 pessoas acho que tinham colocado fatores genéticos ou a Uhum. comida, a grande maioria colocou essa parte emocional. Eu falei, pois é, em que uma cirurgia vai ajudar na parte emocional? Zero, a cirurgia não Zero. vai ajudar em nada, né? E muitas vezes a avaliação pré-operatória, ela é obrigatória para o paciente poder Uhum. operar. E muitas vezes o paciente chega para mim, e eu gosto muito quando o paciente me fala isso, ai, gente, deixem corações, isso aí. Então, eu tô vendo aqui um monte de coração subindo. E às vezes o paciente chega para mim e fala assim: ah, doutora Camila, mas por que que eu tenho que vir no psicólogo? Porque eu quero operar, só quero fazer minha bariátrica. Eu não sei porque que o médico mandou eu vir pro psicólogo. Eu explico um pouco do trabalho, né? O que que a gente vai avaliar nesse período. Mas muitas vezes, a gente tem a dificuldade de relacionar a cirurgia com esse tratamento da parte psicológica, né? A obesidade, ela não é uma doença psíquica, mas ela é uma doença multifatorial. Então, ela tem a carga genética. Alguém aqui, a Jaque escreveu há pouco, né? Ela botou assim. Muita gente fala que a pessoa só engorda porque come demais. A alimentação, ela interfere também, mas se a pessoa Sim. não tiver uma carga genética, Ju, ela não vai ganhar peso, né? E eu Então, acho assim, que a carga genética é o que fala menos, vamos botar assim, é o que fala menos alto ali, vamos colocar assim. Porque o que aham, fala mais alto, a minha opinião, assim, enquanto profissional, também por essa questão de obesidade, é o emocional. Eu uhum, acho que o emocional grita, né? Quando se a gente for avaliar os fatores que levam uma pessoa a atingir uma obesidade severa, né? É o uhum, emocional. Porque a gente sabe que é aqui, né? É a chave do clique de tudo, né, Camila? uhum, É virar, eu costumo dizer, é virar a chavinha. E o como, assim, eu só fui mudar a minha opinião em relação até à psicologia, né? Quando eu passei a te conhecer. Eu já falei isso com você várias vezes. Como a uhum, minha caminhada teria sido melhor se eu tivesse fazendo uma terapia, se eu tivesse sido acompanhada. Eu sofri muito no meu início de perda de peso, acho que no meu emagrecimento como um todo, porque eu estava sozinha. Então eu costumo dizer que na questão da obesidade, não adianta só eu, nutricionista, fazer um bem para o meu paciente. Eu acho que quando a gente tem uma equipe junto, né, um uhum, psicólogo ali ajudando, seja um professor de educação física, a coisa flui melhor. O uhum, paciente só tem a ganhar com isso, né? Porque hoje a gente encara as coisas, né? Exemplo, nós estamos numa quarentena.
90% dos pacientes que eu estou atendendo engordaram. E a gente sabe que, assim, é por tudo isso, é por um fator emocional. Aí o emocional de novo. Então, eu acho que o emocional tá muito presente na nossa vida hoje, fazendo até com que a pessoa engorde mesmo. Eu acho que é, Camila, me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que hoje é o fator fundamental para isso. A gente vê, né? A gente viu o relato aqui de uma pessoa que fez a cirurgia, que teve um resultado e que teve reganho de peso. Então a gente vê que a cirurgia, assim como medicação, outros recursos, balão intragástrico ou uma dieta por um período de tempo, ela não vai curar a obesidade, ela é uma doença crônica, ela tem várias causas e por isso o tratamento também tem que ser amplo, a gente tem que abordar. Eu falo que se a obesidade ela tem fatores genéticos, fatores comportamentais, fatores nutricionais, fatores hormonais, sedentarismo, como é que a gente vai tratar a obesidade se a gente tratar um fator só? Se eu só fizer a dieta, ou se eu só fizer a terapia, ou se eu só fizer a cirurgia, o resultado ele vai ser capenga, né? Então, o emagrecer... E acho que nessa questão de bariátrica, você pode falar melhor do que eu, porque você vive isso. Eu recebo muito paciente com rebote, né? Com esse reganho de peso, assim, e às vezes grande, né? Reganho de 20, 30 quilos, a pessoa perdeu 60. A gente percebe muito isso porque abandono do paciente com tratamento psicológico, né? Com tratamento da terapia, porque o paciente já se viu magro, assim, né? Fisicamente falando, esteticamente falando. Porque eu acho que, assim, aí a gente entra naquela questão que você até comentou comigo. Qual é o peso ideal? Porque as pessoas botam aqueles estereótipos na cabeça. Eu tenho que pesar 60 e vestir 38. Não, não é por aí. Mas, assim, essa questão de que, tipo assim, a pessoa atingiu o peso dela, ela vai largar a nutricionista, ela vai largar o psicólogo, pronto. E aí vem um reganho bastante em cima da pessoa, né? Ela ganha muito peso. Por isso, assim, a importância da pessoa se tratar, Camila, eu digo até por um longo tempo, não sei se pela vida toda, mas assim, até aquele clique ter mudado, a pessoa falar assim, opa, eu consigo caminhar sozinha então, né? Se você se autoafirmar para isso, mas agora é muito difícil. Mas é sempre assim, aquela velha história, viu o estético no espelho legal? Ah, deixa pra lá, né? Não precisa mais, né? E tem outros pontos que influenciam. Tudo isso que a gente está falando aqui, gente, a gente está nessa conversa, nesse bate-papo, mas tudo isso é conteúdo do emagrecer, né? Do emagrecer, exatamente. A gente está nessa conversa super informal, nesse bate-papo aqui, conversando, porém, tudo isso é trabalhado nas aulas, porque a gente fez o emagrecer num formato de curso. Então, em cada aula desse curso, a gente trabalha um tema da obesidade. A gente não trabalha de forma teórica, né, ensinando, porque isso fica para os técnicos, né, fica para os especialistas. A gente trabalha com dinâmicas para que o paciente entenda como isso se dá na história dele, porque cada um vai ter uma relação com essa parte emocional, cada um vai ter que entender a sua influência genética, cada um vai ter que entender quais são os seus comportamentos que levam à questão do aumento de peso. Exato. Então, e a gente tem um cronograma bem prático também, né? Com todo, porque assim, como a Camila disse, a obesidade ela é muito ampla. Então a gente no emagrecer, a gente contempla todos os temas da obesidade, né? Tudo que está associado dentro da obesidade, que são emoções, que é questão de peso, que é questão da aceitação, enfim, gente, todos os temas estão abordados dentro do nosso programa, tá? Aqui, infelizmente, a gente está dando uma pincelada para que vocês conheçam. E também, Camila, sem esquecer de falar que a gente faz muita atividade prática, né? Para o paciente usar e aplicar no dia a dia dele ferramentas, né? Para conseguir ajudar nessa questão do emagrecimento, né? A gente não tem, não tem porque não existe, né? Não, a ciência ela já evoluiu muito, a gente já descobriu muitas causas, muitas questões que influenciam no aumento do peso, e a gente também já descobriu muitas medicações, muitos recursos que ajudam na perda de peso. E a nutrição e a psicologia evoluíram muito já, com a ciência, com técnicas, para que o paciente consiga perder peso e se manter no peso. Então, não é uma fórmula mágica, tá? A gente não vai dizer para você, olha, você vai... Não, a gente vai ensinar caminhos para que esse paciente siga na perda de peso e se mantenha. Por quê?
Eu gosto de dizer que é igual quando a gente aprende uma matéria nova na escola. Lembra lá, o professor de matemática Exatamente. ensinou uma matéria nova. Aí ele passa um monte de exercício e a gente fica lá repetindo, repetindo, repetindo até fixar, não é assim? E a gente para de Exatamente. repetir, o que que acontece? A gente esquece, não é assim? A gente esquece, né? Se você parar E por isso que a agora, gente tem que estar sempre frisando. você lembra de alguma fórmula das aulas de matemática? Zero, eu não lembro nenhuma, porque eu não uso no meu Não, dia a eu dia. acho que eu era muito CDF em matemática. Eu vou lembrar de alguma coisinha, mas é muito difícil, né? A É, Eliane fez uma pergunta aqui. Júlia, você fez dieta com nutricionista ou nutrólogo? Eliane, eu sou nutricionista. Então, eu mesma montei a minha dieta. Que eu não gosto de usar esse termo, né? A gente nunca gostou, né, cara, de usar esse tipo de termo. Não é dieta, eu mudei a minha vida, é o meu estilo de vida. Comecei a praticar atividade física e mudei a minha alimentação, tá? Mas eu mesma cuidei de tudo isso, porque eu pensei assim, se eu consigo ajudar o meu paciente, a primeira a ter que ser ajudada sou eu. Então, né, vambora. Mas não agora, foi de uma hora para outra também. Fala. olha que interessante o que Eu, você eu tô falou. lembrando de você, café, tá? Ah, tô no café. Eu, se eu beber café agora, eu não durmo. Eu tô na água. Mas Isso aí. olha que interessante o que você falou. Eu mudei a minha alimentação, eu mudei os meus hábitos, eu mudei meu estilo de vida. Então, você pratica diariamente esses Diariamente. exercícios. Então, lá no emagrecer, a gente ensina técnicas para a pessoa mudar o hábito, trocas alimentares, combinações alimentares, ajuda na motivação, na autoestima, para a pessoa conseguir se manter nesse foco. Porém, Exatamente. é a prática constante, porque se você deixa de praticar um dia, você vai esquecendo. Aí você deixa de A praticar o prática segundo, o leva à terceiro, o perfeição. quarto, e vai cair no esquecimento. E aí os pesos, né, aqueles quilos vão voltar. Então, uma coisa que a gente trabalha muito, muito no emagrecer é esse engajamento, essa mudança, essa atitude. A partir do momento que você toma uma decisão de mudar de vida, que você quer buscar uma vida mais saudável, tem que ter atitude, né? Você E a decidiu, gente você... sempre fala isso, né, Cá, no primeiro encontro. A Uhum, gente sempre fala isso. Por que mudar? Por que que sim, você decidiu mudar? A gente gosta de ter isso muito bem amarrado, porque assim, uhum, ao longo do programa, a gente volta nessa pergunta. Você escolheu mudar por causa disso, disso, disso. Justamente a gente pega a resposta da pessoa. Porque é uhum, sempre bom, quando você tá numa baixa, às vezes, né, autoestima, você tá mais para baixo, você lembrar o porquê você quis mudar. Por quê? O uhum, que que te fez querer mudar? Gente, eu sei que muita gente pensa, lógico, que o peso, né, a perda de peso está associada à estética, lógico, a gente tem que se olhar no espelho e ver uma coisa bacana, ver assim, você aceitar a tua imagem, né? Eu acho que é primordial. Mas você ter saúde, tem uma das nossas participantes, agora no nosso encontro presencial, que está até suspenso, né, devido à pandemia, que eu acho assim que o mais maravilhoso para mim é isso. É ver que hoje ela dorme e ela não dormia, é ver que hoje ela respira melhor e ela não respirava bem. Então, esses fatores que são associados à saúde, à qualidade de vida, gente, porque a gente só tem uma vida. Então, a gente ter qualidade enquanto a gente está vivendo, aproveitar da melhor forma, eu acho que supera muito, muito o lado estético. Não que a gente não tenha que ficar bem com a estética, mas assim, amarrar um sapato, você cruzar uma perna, coisa que para muitas pessoas pode ser simples, mas que para quem está com excesso de peso severo, dói. Dói você poder não sentar num banco ou numa normal, sabe? Você entrar numa loja e não poder comprar roupa. Então eu acho que essas pequenas coisas a gente vê muito essas mudanças, né, Cá? Dos participantes, né? Eu acho muito é. incrível isso, né? E é o que traz muito valor para o nosso trabalho e motiva, porque a gente vê de perto essas mudanças acontecendo, né? Então, a gente vê a eficácia do trabalho e das técnicas, né? Do trabalho que a gente usa e de tudo que a gente estudou. Exatamente. Então, assim, a gente acredita no emagrecer porque a gente vê acontecendo, né? Então, isso é Exatamente. muito legal. É claro que tem muitas questões que influenciam no peso. Por que que esse Uhum. programa ele é muito legal por ser multiprofissional? Porque não é somente a questão da alimentação. O fator emocional ele interfere muito. E quando esse paciente tem um transtorno alimentar?
chega uma hora em que essa parte da reeducação ou ali da orientação nutricional também esbarra numa dificuldade, né? Porque não está na área de Não é domínio suficiente. da nutrição, Exatamente. né? Então, essa complementação, ela é uma soma. Ela faz com que o paciente tenha mais recursos, identifique. Então, o tempo todo no emagrecer, a gente trabalha com técnicas, com exercícios, com questionários, para avaliar se existe ali também alguma disfunção, algum comportamento próximo de um transtorno alimentar. Quando esse paciente tem um transtorno alimentar, vai ser mais difícil a perda de peso. Não é impossível. Mas ele vai ter uma Uhum. trajetória com mais leões para ele matar por dia, vamos dizer assim, né? Porque quando há Exatamente. um transtorno alimentar, uma compulsão alimentar, existe um descontrole de impulsos, né? Então, essa parte impulsiva com a comida, ela é muito forte. Então, o tratamento, ele também tem que se adequar a essa realidade do paciente. E aí, voltando nessa questão da cirurgia, às vezes o paciente emagrece, emagrece muito, mas é como eu falei, não existe cura, existe tratamento. A cirurgia É o acontece ponto. aqui. Ela não acontece no estômago, ela não acontece na cabeça. Então, esse tratamento tem que continuar para a vida inteira. Da mesma forma é o emagrecer. A gente não trabalha com cirurgia, né? A gente trabalha com tratamento clínico, dando recursos para que esse paciente continue ao longo da vida colocando em Uhum. prática para que essa obesidade não volte a acordar dentro dele. O objetivo é que essa doença crônica fique ali dormindo, Dormindo. mas É. dormindo, né? Ela tá ali. Mas se você instigar ela com sedentarismo, com uma alimentação inadequada, ela vai acordar de novo. É, não tem jeito, né? Isso acontece. É. Cá, teve uma pessoa que colocou aqui que é transtorno alimentar, aí botou uma carinha triste, que aí só o psiquiatra mesmo, experiência própria. Você quer falar um pouco sobre? Na verdade, é a complementação, né? O psiquiatra, quando há um transtorno alimentar grave, a medicação é muito importante para ajudar a reduzir a prevalência daquele sintoma, para enfraquecer aquele sintoma. Porém, a terapia que vai ajudar esse paciente a reelaborar, a ressignificar, a reconstruir essa relação que ele tem com a comida. Por quê? Quando há um transtorno alimentar, as crenças que essa pessoa tem em relação à alimentação são muito distorcidas. E isso, medicação nenhuma muda, né? Medicamento não Nenhuma. muda pensamento. Então, Exatamente. a Eu acho que medicação a terapia é primordial, né? é. É um fator muito fundamental para que a pessoa consiga, assim, descobrir outras formas. Eu digo assim, porque aprendi isso com você, que compulsão não tem cura. Eu fiquei chocada nesse dia. Até porque, assim, na minha história de emagrecimento, eu tinha episódios horrorosos, como você sabe, de compulsão, muito ruins mesmo. E hoje, quando a gente foi fazer aquele questionário, eu descobri que não sou tão compulsiva quanto eu pensava. Então, a gente percebe que essa questão de terapia, ela é muito importante para isso. E, gente, dentro do emagrecer, deixando essa deixa aqui também, a gente tem uma terapia comportamental em grupo, né, Cá? Seja de forma online, seja de forma presencial, o grupo que agora está suspenso, a Camila trabalha muito essa parte de terapia comportamental. E a gente sabe que a eficácia de você fazer em grupo é muito maior, porque Muito. você tem o apoio de todo mundo ali, né? Os resultados são melhores do que você caminhar sozinho. Porque quando a gente caminha sozinho, gente, não adianta. Você não tem aquela motivação de todo mundo, vambora, vamos embora. Um anima o outro, é impressionante. A gente percebe que as pessoas se ajudando é mais fácil. É trabalho de formiguinha, né, Cá? Um ajudando o outro, a gente chega lá, né? A gente fala, a gente se torna uma família, gente. Porque tá É. todo mundo no mesmo barco, todo mundo com o mesmo problema. E eu acho que isso é muito bom, porque às vezes, quando você sofre com obesidade, você acha que você se sente muito mal, você tá ali se sentindo mal, com a tua autoestima lá embaixo, então você acha que é só você que sofre aquilo. Porque assim, hoje em dia, não tanto quanto antigamente, que graças a Deus a mentalidade mudou muito. Mas uma pessoa que está acima do peso era super taxada. A pessoa nem se. Uma vez você falou isso, às vezes a pessoa não se sentia nem encaixada dentro da sociedade, né? Tem tanto paradigma de corpo perfeito, disso perfeito.
Eu digo até por mim também, até eu entender que eu, Júlia, eu não vou ser magra, né? Mas eu me aceito hoje, assim, tendo perdido 70 e poucos quilos, eu me amo do jeito que eu sou. Tenho quadril largo, tá ok por isso. Tenho Uhum, perna, tá ok por isso, porque eu queria ter um peso de 60 quilos. Então a uhum, gente tenta. Mas pra que eu queria ter? Será que eu ia ser feliz com esse peso? Com certeza eu não ia ser feliz, mas a gente quer tentar se encaixar pra agradar o outro, né? uhum. Não para agradar a gente. Por isso, assim, encontre um peso que você esteja saudável, porque a saúde tem que estar em primeiro lugar, mas que você olhe no espelho e se aceite, se ame. Sem Uhum. estar com esses negócios, né, de vestir 38, enfim. Mas eu acho importante que a gente trabalha muito isso no grupo, gente. E Os aí, uma nossos grupos, dica, assim, né? Camila, eu sou até suspeita para falar, mas é muito completo, né? E aí, olha a dica que Gente, você está dando, né, Ju? A gente não tem que ficar buscando. Deixa eu só fazer um comentário aqui. eu acho que tá um É, pouquinho, a sua câmera tá um pouquinho embaçada. tá? Tá Melhorou? só um pouquinho. Acho que melhorou um pouquinho. Fazer só uma correção aqui, mas no caso da anorexia é só medicamento. A anorexia também é um transtorno alimentar e também precisa do acompanhamento conjunto, tanto medicação quanto a psicoterapia. É Quanto claro que nenhum quadro ele é igual, né? Nenhuma compulsão alimentar, a sua não é igual à da outra, que é igual à da outra. Para alguns, a compulsão alimentar ou a anorexia vai ser maior, mais severa, para outras pessoas ela vai ser mais moderada. Então, depende, a avaliação é caso a caso. Mas eu acho a importante questão esse tratamento psicológica, ela multidisciplinar. é fundamental, é multidisciplinar. É É, multidisciplinar. Gente, jamais abandone a terapia de vocês, porque é de suma importância para viver, tá? Nicole falou aqui que tá amando a live, que bom, obrigada, muito Obrigada, Nicole. esclarecedora. A Deixem, Nicole tá querendo entrar no grupo do Nicole tá emagrecer. namorando. Deixem suas dúvidas que a gente vai responder aqui. Me perdi. Você tinha falado uma coisa, Nossa, eu falei muito. eu ia falar sobre o que você falou e eu me perdi. Ah, da questão do peso, né? Que você deu uma dica importantíssima, que é você não trabalhar, não se medir por um padrão de IMC ou por um padrão social estabelecido. Porque quando um paciente ele chega para um tratamento nutricional, multidisciplinar, né, como no caso do emagrecer, essa avaliação ela é muito particular. Então, não vai ser uma avaliação em que a gente vai falar, olha, a gente vai fazer lá o cálculo, a Júlia vai fazer o cálculo e vai falar, olha, você tem que perder X quilos e entrar nesse nível aqui da tabela do IMC. Então, a gente desconstrói muito essa ideia. Até porque a medição do IMC já é uma métrica que está defasada, né? Porque ela não mede um monte Nossa, de muito fácil. coisa, né, Ju? Mas ela ainda é uma referência para muitas coisas. Então a gente ainda precisa dela. Só que às vezes o paciente ele chega ali com tanta informação na cabeça dele e ele acha que ele tem que ter, não, porque o IMC normal é entre 18 e 25. Então eu quero ter IMC 23. Só que essa pessoa ela desconsidera a história dela, né? Eu falo que a gente não pode. Eu falei isso essa semana em uma consulta com uma paciente. A gente não pode se medir pela régua do outro, né? Então, cada um vai ter uma história, cada um vai ter o seu peso para o seu corpo, cada um tem um biotipo. Então, isso tudo a gente tem que trabalhar, porque às vezes o paciente ele já perdeu 20 quilos, ele tá bem pra caramba, mas ele não tá no ideal do IMC e nem tem que estar. Exatamente. E nem Mas tem de estar, e nem tem que exatamente. estar. Então, essa régua do outro, essas métricas, padrões, a pessoa fica ali se cobrando, 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 Chicoteando, como você fala, né? Porque se assim, as pessoas têm essa flagelando. cobrança. É, E se aí, o que que flagelando. acontece, Júlia? Aí ela sobe na balança, ao invés dela olhar e falar assim: caramba, eu já eliminei 8 quilos. Não, ela olha e fala assim: nossa, mas ainda falta 5. Já falta tanto. Nossa, Isso muito. aí é outra dica que a gente trabalha no programa. Isso é um pensamento sabotador. Isso O tempo inteiro. desvaloriza, isso desvaloriza a sua história, isso desvaloriza as suas conquistas. Aí sabe o que que você faz? Ai, mas ainda falta 5. Nossa, que desânimo. Ai, e aí esse desânimo deixa mais ansioso e aí o que que faz? Come.
E aí come, e aí ganha. entra naquele ciclo vicioso. Então, isso a gente trabalha profundamente, que é a valorização de cada conquista, de cada mudança. O peso, ele não é o foco principal. A perda de peso é consequência de uma mudança, é resultado desse tratamento, dessa relação mais tranquila com a comida, dessa relação mais tranquila com as próprias emoções, ferramentas que a gente ensina para o paciente não descontar essas emoções na comida. Então, ele vai ter como resultado a perda de peso. Mas não é, a gente Tá, não as trabalha. pessoas costumam, é aquele resultado depressa, né? Igual você está falando, e a pessoa quer perder. Aí muita gente, mas muita gente vem falar comigo assim, mas você perdeu muito peso, eu não vou conseguir. Aí, gente, eu sempre falo isso. Olha quantos anos que eu levei para atingir isso. Não foi da noite pro dia, não dormi e acordei com menos tantos quilos. Eu acho importante a gente ver isso, né? Que se eu for fazer o cálculo, é praticamente como se eu tivesse perdido 1 quilo por mês, né? São Aham, 7, 8 anos, né? E sim. assim, quando você subdivide esses quilos, aí a pessoa fala, ah, pois é, né? Foi até pouco, né? Aí eu falei, gente, as pessoas têm muito essa mentalidade, né? É o matemático, é o prático ali. E assim, Uhum. a gente tenta trabalhar isso de forma tão diferente, porque assim, nesse tempo todo, quanta coisa que eu mudei. A gente tem que estar sempre em constante mudança, né? Mas assim, quanta coisa você já não mudou na tua vida, você já não bebe mais água, você já não se sabota tanto, porque assim, gente, são tantas coisas, né, Camila, nutricionais, coisas psicológicas, comportamentais. É assim, gente, o processo da obesidade é muito grande, né? Então, por isso que a gente tenta trabalhar sempre englobar tudo. Porque eu acho importante, igual a Camila falou, a gente gosta dessa questão da autovalorização, do autocuidado. Porque se Uhum. flagelar, gente, para ter um peso dito perfeito, que não existe dito perfeito, gente. Existe um peso ao qual você se encaixa, ao qual você se aceite, ao qual você se ame. Padrão, gente, deixa isso pra lá. E uma outra dica é o peso sustentável, porque às vezes você vai até chegar num peso mínimo. Perdi Sim, 40 quilos, cheguei nos 60. Só que o sacrifício que você tem que fazer para se manter nos 60 é tão gigantesco que esse peso não se torna sustentável. Você vai ficar nele durante 6 meses, vai dar uma deslizada, porque isso faz parte, vai ter uma recaída, vai chegar nos 65. Aí vai se flagelar pra caramba porque acha que tem que ficar nos 60. Só que às vezes é muito mais sustentável ficar entre 65 e 70, né? Vou dar um número aqui, do que ficar se cobrando esse peso mínimo. Então, é o peso sustentável para você e não um peso em que você tem que se sacrificar constantemente para ficar ali naquele peso mínimo. exatamente. Porque você vai Porque às ficar vezes é por preferível você tempo, estar com vai 70 engordar, e e aí conseguir ter essa manutenção, né? Porque é preferível você ter 70 quilos e se manter dentro disso, conseguir ter essa manutenção para você estar bem, estar legal, sem se cobrar, do que viver no efeito sanfona, que é de 70 você desce para 60, de 60 você vai para 80, de 80 você desce para 60, você vai viver assim. O efeito sanfona, ele é é extremamente prejudicial à saúde. Né? muito. É preferível você se manter em um peso só, igual a Camila falou, e que o teu corpo fique confortável e você consiga estar bem. Porque uma das piores partes do emagrecimento é a manutenção do peso. É você Uhum. se manter dentro de um mesmo peso, né? E você conseguir estar confortável com isso. Cá, a tua tela tá bem embaçada agora. Tenta dar uma clicada assim nela para ver se melhora. Mudou alguma coisa? Não, Gente, eu não não. sei o que que é. Eu e tecnologia hoje Deve ser não a tua estamos. internet. A tua Deve internet será que ser, tá... É, deve ser. Mas, então, assim, essa é uma outra questão que a gente aborda no emagrecer, que é encontrar esse peso sustentável e trabalhar essa manutenção ao longo dos anos. Então, olha como é que nessa conversa aqui que a gente já super informal, quantas dicas a gente já deu e quantas coisas a gente já falou que trabalha no programa Emagrecer. Todos esses conteúdos são trabalhados de forma dinâmica, dinâmica mesmo, com dinâmica de grupo, com exercício, com tarefas, para que a gente consiga colocar em prática e, de fato, que esse paciente
encontre mudanças efetivas na vida dele, né? Ele mude esse paradigma, mude suas crenças, as suas crenças disfuncionais e desenvolva crenças mais significativas e adaptativas para a vida dele. Eu queria muito agradecer, Ju. A gente já está quase chegando no final, né? Não, eu ia falar isso agora, olha a hora, porque eu tô perdida. A gente já está quase chegando no final. As nossas lives, as minhas lives contigo são tão boas que parece assim que eu tô conversando contigo, flui tão bem, né? O tempo aí a gente vê. Tempo passar. O tempo já passou. Então, assim, aproveitem. Sobre o grupo online. Vamos falar. Porque muita gente falou que quer entrar. Então, assim, gente, quem participou, quem tá aqui, se tiver pergunta, se tiver dúvida, coloca aqui, pergunta pra gente, que a gente já tá nesse finalzinho. Então, já vamos fazer o fechamento. Então, agora é hora. Obrigada pelos corações, deixem muitos corações, porque é muito importante. Obrigada pela participação. A gente vai deixar a live salva, tá? No @programa emagrecer, tá? Porque por problemas técnicos não pôde ser lá. E depois também ela vai ficar no meu canal do YouTube Psicologia e o Dia a Dia. Então vai estar disponível nos dois, tá? Nas duas plataformas. Obrigada, Lulinha. Quando vai ser a próxima? A gente já vai voltar. Semana que vem. Então, o Emagrecer, então, é esse programa que nós fizemos no ano passado, um programa fechado, que ele aconteceu durante 2 meses. Então, foram 8 encontros em que a gente, cada semana, trabalhava uma temática. Tanto na parte nutricional quanto na parte psicológica. Esse ano a gente mudou um pouquinho o formato e fez um programa contínuo de emagrecimento. Então, ele estava acontecendo semanalmente no mesmo formato, com uma psicóloga e a nutricionista, e a gente trabalhando todas, né, cada semana, uma temática relacionada ao emagrecimento e ali dentro do grupo. Por conta da pandemia, a gente parou de fazer o grupo. Por quê? São 8, 10 pessoas dentro da mesma sala. Então, isso não é legal dentro desse momento que a gente está vivendo. Então, a ideia foi a gente abrir uma turma online, já que existem pessoas procurando, que querem se tratar, que querem continuar nessa busca de uma vida saudável, de um controle do peso. Então, a gente vai começar a oferecer esse trabalho online, com a mesma qualidade do presencial. Porque estamos eu e Camila com o mesmo amor e o mesmo carinho. Gente, o programa é igual ao presencial, tá? Só que vai acontecer de forma online, até facilitando quem não é morador de Petrópolis, que queira participar, né, Cá? Então, a gente vai abrir essa turma. Então, quem quiser participar dessa turma, entre em contato comigo ou com a Camila, pode ser pelo direct, pode ser também pelo WhatsApp, quem tiver o nosso contato, porque a gente vai abrir uma turma, tá? Isso. E aí, nesse momento, o emagrecer, como ele vai ser online, ele vai voltar a ter aquele formato que a gente fez no ano passado, com um tempo pré-determinado. Então, são X encontros, a gente vai fazer com 8 encontros, ele vai ter a duração de 2 meses, e em cada semana... Oi, Ana Clara, deu um oi aqui pra gente. E em cada encontro a gente trabalha uma temática relacionada à perda de peso, essas mudanças que são necessárias para a gente alcançar essa vida mais saudável, mais equilibrada. Quem tiver dúvida, quem tiver vontade de participar, manda mensagem, manda direct pra gente. Fala com a gente que a gente vai explicar como funciona, valores, dias. E uma coisa, a gente botou o nome desse emagrecer sem barreiras. Por quê? Porque a gente pode juntar pessoas de diversas localidades, algo que fazendo de forma presencial limita mais. Então, eu acho que até isso vai trazer uma troca maior pra gente, no sentido de conhecer outras regiões, e acho que isso vai enriquecer bastante. Uma coisa que eu queria falar, Ju, é que é claro que nesse programa tem a nutrição e a psicologia. Quando a gente identifica ali que tem questões que estão além da nossa atuação, como, por exemplo, quando precisa de uma avaliação hormonal ou de uma avaliação clínica, isso está fora da nossa atuação. Então, a gente encaminha para especialistas que
vão avaliar e vão complementar esse trabalho também. Então, o primeiro passo é a gente reconhecer que quer mudar, é tomar a decisão. Eu falo que o primeiro passo é a decisão. É a decisão de fazer algo diferente por você. E isso é de um valor, assim, inestimável. Então, Imensurável. Imensurável. Gente, a gente tomar a decisão de mudar é muito bom, porque você está acreditando em você. Então, assim, não ache que não é possível. Se eu achasse que não é possível, eu não teria perdido 73 quilos. Então, assim, coloca na cabeça de vocês. Vocês podem, vocês conseguem. Não fica pensando no quanto de peso você tem para perder. Não mensura, tá? Mas muda a tua vida. Opta por mudar a tua vida, por saúde, por bem-estar, né, Cá? Eu acho que o mais importante é a gente dar aquele estalo. Vai mudar, gente. E aos poucos, né, com a frequência, igual a Camila falou isso muito bem na live, a gente tem que ter frequência nas atitudes. Conforme você tiver frequência nas suas atitudes, você vai ver que vai se tornar um estilo de vida. Vai ser natural. Vai ser um emagrecimento de uma forma natural. Vai se transformar num estilo de vida, né? A decisão é o primeiro passo. Então, a partir do momento que a gente decide, a gente vai entrar numa nova rua, num novo caminho. E ali a gente vai encontrar inúmeros outros caminhos, né? Alguns momentos de muita facilidade, de muitas conquistas, momentos de obstáculo, momentos de dificuldades. Então, esse apoio no grupo e esse apoio específico, especializado, fortalece muito esse paciente que está na busca da perda de peso para lidar com isso e ultrapassar tudo isso e alcançar os objetivos que ele quer. Eu tinha uma forma mais acolhedora, né? Porque eu acho muito bom isso. A gente saber que a gente tem o apoio não só do grupo, mas que eu e a Camila, nós vamos estar caminhando com vocês. Eu acho que o diferencial do emagrecer é esse. A gente tá de mão dada, né, Camila? Muito. É realmente se fortalecer para essa nova trajetória, para esse novo estilo de vida, é ter esse apoio para que de fato ele aconteça. Eu tinha separado aqui pensamentos sabotadores, né? Os pensamentos que vêm ali e que tiram essa pessoa do eixo dela e que faz muitas vezes ela não alcançar o resultado. Mas pode ficar para uma próxima live, se vocês quiserem. Fala com a gente. Já falaram, mas se querem outra live. E aí a gente combina de conversar um pouquinho, porque é uma live de 50 minutos, o programa Emagrecer, ele tem muito mais horas, então o conteúdo dele é muito extenso. A gente só deu uma pincelada realmente, né? Ju, você quer fazer algum comentário, algum fechamento? Então, o fechamento é esse mesmo que eu já tinha falado, que é pra gente não desistir, né? Às vezes a gente tem um objetivo muito grande, mudar é difícil. É igual a Camila falou. A gente vai caminhar através de uma rua. Que essa rua, horas vai estar boa, horas não vai estar boa, horas vamos ter obstáculos. Mas o caminhar junto faz toda a diferença para a gente conseguir ter apoio e tranquilidade e força. Para a gente pensar que para ter um estilo de vida saudável, para a gente conseguir mudar, não é de uma hora para outra. Leva tempo, gera tempo. Mas, assim, o mais importante é a gente ter essa decisão de mudar. Por que a gente quer mudar? A partir do momento que você tomar essa decisão na tua vida, tenho certeza que aí deslancha. Porque é muito importante ter a decisão de mudar. O mudar, gente, faz com que a gente mude de vida. Como eu disse antes, não é só o estético, mas são pequenas coisas que vão mudar a nossa qualidade de vida, né? Ao longo dessa trajetória de emagrecimento, eu me vejo como outra pessoa no espelho, lógico, mas eu mudei como um todo. Eu mudei como um ser humano. Gente, eu fico até emocionada, desculpa. Eu mudei como um ser humano, de dentro pra fora, porque só quem já passou pela questão de obesidade sabe o quão doloroso é. Então, assim, o intuito de ajudar as pessoas sempre foi o meu intuito. E, assim, o programa Emagrecer, eu costumo dizer que foi um xodó mesmo, porque a gente vê que a gente consegue ajudar com que a caminhada fique menos dolorosa, menos sofrida. Né? Então, gente, vocês podem tudo o que vocês quiserem. Coloquem isso na cabeça de vocês. Nunca deixem que as pessoas limitem vocês, tá?
É isso. Júlia, sua linda! Que Desculpa, lindo, gente. gente. Eu acho que sim, não tem nada mais verdadeiro e genuíno do que isso que tá acontecendo. Gente, esse é o emagrecer, porque o emagrecer a gente Esse tem é. toda essa. É o emagrecer acontecendo, né? Porque a gente cria vínculo, a gente cria laços, a gente conta história, a gente se emociona. Tem muita pessoalidade, tem muito a Júlia e tem muito a Camila, né? Muito. Ali, de fato, não só trabalhando com receita de bolo, com técnica, né? Tem duas pessoas, acima de tudo, dois seres humanos que estão ali munidas com as técnicas para a gente alcançar esse resultado, essa qualidade de vida melhor. Muito obrigada a todos vocês. Uma pessoa colocou ali que cai e levanta sempre, e é isso mesmo. A gente cai e levanta sempre, né? Recaídas acontecem, até quando a gente está tratando a questão do peso. Isso faz parte, a gente fala dos lapsos, é uma outra questão que a gente trabalha no programa, mas o objetivo é a gente ter consciência, conhecer sobre essa doença. Quanto mais a gente conhece, mais instrumentos a gente tem para lidar com ela. Se a gente não conhece, a gente não consegue lidar, né? Então, o objetivo Exatamente. dessa live também é levar mais informação a respeito dessa doença, para que as pessoas também possam viver melhor, né? Além de conhecer o programa, conhecer um pouquinho sobre isso e colocar, implementar ali esses pequenos palpites, essas pequenas dicas nas vidas, né? Nas suas vidas. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Cá, pela companhia mais uma vez. Obrigada, Ju. E vamos encerrar então, né? Antes que cortem a gente. Aí que aperta só encerrar e eu boto pra gravar, né? Isso. Aí eu vou sair aqui, aí você sai aí, ela vai aparecer a opção de colocar no IG. Aí você bota. Tá bom. Então tá, gente. Muito obrigada pela companhia. Beijo! E qualquer tipo de dúvida é só falar com a gente, tá? Beijo, Cá. Beijão, Ju! Tchau, tchau, pessoal!